Hoje vamos falar sobre estratégia ou design estratégico, um assunto que pode dar o que falar. Antes de começar, não se esqueça, assina o canal, dá like, já comenta antes até para ajudar metricamente e vamos começar a falar sobre esse assunto. Eu tenho ouvido muito sobre o que é design estratégico, o que é liderar com design estratégico, inclusive. Já várias entrevistas aí. Inclusive, assistam o Bom Dia UX, que a gente falou sobre isso há poucas semanas, há poucos dias, inclusive, eu acho. Mas será que a gente está acertando sobre o que é estratégia para começar essa conversa? E além disso, será que sabemos como designers o que é design estratégico? Ou, para piorar, será que somos designers estratégicos? Para começar, então, vamos entender o que é estratégia. Afinal de contas, é importante entender o conceito. Bem, de acordo com Maquiavel, a estratégia estabelecia a ligação próxima e óbvia entre a política e o militar durante algum tipo de guerra. Bem, nessa visão e na origem, a palavra estratégia estava estritamente relacionada com guerra de um líder militar. Mais tarde passou a ser mais abrangente, sendo que atualmente a estratégia está relacionada com vertentes econômicas, psicológicas e políticas, ou seja, tem uma amplitude maior sobre a visão de estratégia. E nisso, a palavra estratégia ganhou e tem vários significados, e é um conceito que está presente em vários tipos de contextos, sendo por isso extremamente difícil uma definição. Talvez até por isso abre tantas possibilidades de erro da aplicação e interpretação no mundo corporativo. Em sentido figurado, uma estratégia normalmente é estipulada para ultrapassar algum problema e nesses casos pode ser sinônimo de habilidade, astúcia ou até esperteza, por exemplo, nesse caso. Como eu falei, é fato que não existe um conceito único e definitivo de estratégia. O vocábulo, inclusive, teve vários significados diferentes em sua amplitude e complexidade no decorrer do desenvolvimento da administração estratégica, inclusive, nessa visão. Em uma pesquisa realizada por uma consultoria de Design Thinking nos Estados Unidos, eles chegaram a pesquisar em torno de 400 empresas e foi levantado que mais da metade delas, 55,7%, não tem uma definição comum do que é estratégia. Se você tiver alguma dúvida na sua cabeça quanto ao significado da palavra, do uso da palavra estratégia, dá uma olhada em alguns dos planos da empresa que você trabalha e vê se estratégia tem um entendimento consistente em todos os lugares dentro da empresa. E depois vai e participa de alguma reunião e ouça o termo como ele é usado. Você vai ver um uso claro e consistente do termo estratégia? Bem, provavelmente, se eu te perguntar, a resposta vai ser não ou quase, porque não tem. E de fato, a palavra estratégia se tornou tão bagunçada que agora é combinada com termos como imperativos, pilares, objetivos, transformação, visão. Isso quando não é traduzida para o inglês ainda, para dar uma cara mais moderna. E que, infelizmente, muitos líderes e gestores realmente não têm ideia do que eles estão falando. Joga ainda a palavra estratégia na frente de outra palavra legal e moderna, e aí de repente você vai ter a atenção de todo mundo. E é capaz, se você fizer essa combinação, de sair com uma nova iniciativa ou um novo projeto para tocar. Mas vamos lá. Estratégia, numa definição mais clara, é a alocação inteligente de recursos por meio de um sistema único de atividades para atingir uma meta. Simplificando, estratégia é como você planeja atingir um resultado evidente e concreto, muitas vezes. E aí, com toda essa introdução sobre estratégia, vamos falar de estratégia de design ou design estratégico, onde além de empresas e suas áreas provavelmente se confundirem muito sobre o que é estratégia, design também está com uma certa confusão. Basta você perguntar o que é design estratégico e a gente vai ter muitas formas de interpretação e resposta, e onde algumas descem para um nível operacional, que deveria ser o básico, e não o estratégico. Até algo o que talvez fuja
para um mundo de poesia e muitas vezes até romantismo. E aí eu começo com a frase de Gary Swift, designer da empresa Matrix. O design estratégico requer uma visão de alto nível, percepção das tendências futuras, compreensão da relação da tecnologia com a mudança social, experiência em design centrado no usuário e uma metodologia de design de sistemas inteiros. Nessa pequena frase de Gary, podemos claramente ver como um tratamento da existência de um design estratégico nos apresenta uma visão mais global e de alto impacto na sociedade. Nesse ponto, ele já mostra que parece que a gente deu uma diminuída no design estratégico, no nosso dia a dia de UX, para que algo que talvez não seja tão estratégico assim. Ou pelo menos, estamos tratando de uma maneira errada quando a gente fala sobre estratégia. Além disso, nos abre para uma visão que se relaciona ao design thinking, ou em um espectro de design muito maior do que o que a gente talvez estejamos tratando no nosso dia a dia. Hartmut Esslinger, em seu livro A Fine Line, Sociais, Ecológicos e Negócios. Mas olha só, apesar de bonito, e mesmo com uma definição de um perfil de uma escola que se alinha ao tal design estratégico, ainda é complexo e difícil descer para um nível de discurso do dia a dia. E se nem eles conseguem explicar de forma prática, imagina o que está dentro de uma empresa e que não existe ainda campo para falar sobre estratégia. Esslinger ainda comenta que o desafio constante é gerenciar o abismo entre a excitação mais abstrata da estratégia de negócios e a paixão sensual do designer pela individualidade e originalidade. E para conseguir ter uma noção do que devemos usar para escolher qual dos caminhos é o nosso norteamento, Esslinger ainda comenta: a estratégia deve liderar e o design deve contribuir. Olha aí o ponto de convergência que realmente pode nos ajudar quando falamos sobre o tal design estratégico ou designer estrategista. Design é uma peça dentro de uma estratégia, bem ou mal desenhada, que é a chave de contribuição na construção de um possível caminho. De Travis G. Brown, Strategic Design or Design Strategy, de abril de 2019, ele questiona a falta de valor percebido do design no contexto dos negócios, como designers nesse papel de estrategistas. Ele inclusive comenta que parece haver uma pressão cada vez maior sobre os designers para se distanciarem do fazer design. O mito que ele nos provoca aqui é que para se tornar um profissional de negócios ou talvez estratégico, o designer deve ser prático e abandonar a visão estética. Bem, para melhor representar o valor que os designers podem agregar como estrategistas aos desafios de negócio, nós precisamos entender que a palavra design é muito importante em nossas raízes de atuação. O autor do artigo, o Brown, ainda comenta sobre a dificuldade de definir o design estratégico e a estratégia de design também. Olha como a coisa não é tão simples mesmo. Ele ainda comenta: sem fazer design, o designer profissional tornou-se um pensador design. O que não seria problemático se não fosse pelo fato de que os não designers estão sendo treinados como pensadores de design. Na minha opinião, e por isso que fazer design é tão importante para um designer, especialmente quando aspira a assumir um papel mais estratégico. Em uma das suas disciplinas, inclusive, que ele leciona, e ela é chamada de estratégia de design, ele desafia os alunos dele a definirem esses termos e considerar o valor dos designers como estrategistas em relação aos profissionais de negócios. No artigo de Lee Anderson, designer estrategista e pesquisador, ele tentou escrever o que é design estratégico, definindo que o design estratégico é um processo holístico que entrega valor duradouro e escalonável a uma organização e utilidade e conexão emocional com seus clientes, por meio de disciplinas convergentes e cocriação, envolvendo diversos pontos de vista. Ele mesmo comenta que foi muito difícil conseguir escrever isso e que foi complicado definir o que é estratégia de design sem explicar o como disso tudo. Eu, particularmente, quando se tem um texto com a palavra holística, eu já fico com o pé atrás, mas ok. Vamos aceitar isso como uma contextualização do autor. Mas, novamente, vemos uma definição sobre design estratégico
posicionando o design como disciplina em uma camada mais elevada e macro. Mas mesmo assim é evidente uma posição de auxílio e suporte, quase como pontes para conectar a empresa ou seus silos ali dentro. Essa distinção, inclusive, das outras escolas de design das quais eu comentei, pode ajudar outros a entender como é diferente o nosso posicionamento e o que realmente está no processo. O design estratégico é um processo e não um resultado bem sucedido, e é o produto de um processo bem gerenciado. O que não podemos confundir é tratar tudo isso numa visão operacional, da qual nossa demanda é tomada como principal exercício, como o design estratégico. Para alcançar o que Lee Anderson escreve de forma resumida e bonita, tem camadas aí submersas que podem ser levadas para interpretações muitas vezes erradas. Lembre-se, a estratégia deve liderar, o design deve contribuir. Nessa afirmação do nosso papel e relação com a estratégia ajuda muito a mostrar que design em si tem uma escala de atuação, onde começamos e precisamos da visão operacional muito bem estruturada, para auxílio e caminho para a estratégia de negócios. E nessa visão operacional para a estratégia, a experiência em design pode contribuir na concepção e criação de produtos claramente de alto valor. Contribuímos com o design na construção de diferenciação de produto, através da experiência de usabilidade. Podemos contribuir como um integrador e mediador entre domínios profissionais, tanto dentro da organização como fora da organização. A gente pode contribuir muito também na formação, na comunicação e no reforço da cultura interna de uma empresa, além de ajudar na exploração da incerteza e na avaliação do trade-off. E ainda no estímulo à criatividade e no fornecimento de novas perspectivas no contexto da estratégia. Ou seja, construir e lutar por um design de alta qualidade dentro das empresas pode ser uma posição estratégica em si mesmo. É nisso uma abordagem de design integrada e coerente. E nisso a gente pode ajudar muito a implementar um posicionamento estratégico. Isso mostra claramente como ainda temos problemas nas definições sobre o que é design estratégico, quando a gente desce para uma conversa dentro das empresas. Esse choque é evidente pelo fato de querer encaixar o operacional, que é fundamental, sendo ele como estratégia. O operacional faz parte de uma estratégia e que talvez nem seja de design, mas da empresa como um todo. Para começar aqui, não se desespera. Se nem as empresas sabem o que é estratégia ao certo, não vamos criar pânico de tentar saber também. O que só devemos prestar atenção aqui é na criação de um discurso e pensamento errado que pode estar aparecendo. A gente não pode ajudar a fomentar ainda mais essa visão errada dentro das empresas e sobre o que design pode fazer. O erro está em diminuir o que realmente pode ser design estratégico, ou papéis de designers estrategistas, em apenas entregáveis e execuções operacionais. Lembra, inclusive eu posso até usar a declaração do Eslinger, que ele fala que para líderes de negócios que buscam um modelo de negócios orientado para a inovação, designers estratégicos são parceiros essenciais. E essa afirmação pode ser recebida com entusiasmo, com muita confiança e uma mente aberta, com certeza por nós designers. E além disso, nos dá a responsabilidade, como já citada, de uma entrega que possui camadas e etapas, onde a gente começa com o operacional e caminha pelo tático e aí finalmente a gente avança para a visão estratégica. Não misturem as coisas. E vamos falar mais sobre design estratégico por aqui, porque eu acho que a gente tem que se posicionar com uma visão correta sobre o que realmente é estratégia e como nós podemos influenciar a estratégia da empresa através do design. É isso aí, não se esqueça. Assina o canal Design Team, dá like ou dislike nesse vídeo, mas dá like, mas faça isso, comenta para ajudar metricamente também o vídeo a se posicionar. E eu te vejo em todos os outros vídeos aqui do canal Design Team. Tchau!